Boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos. É muito bom podermos estar na presença de Deus juntos para louvarmos ao Senhor essa noite. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirmos a palavra de Deus, o Santo Livro, a Sagrada Escritura, em Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 76. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 76. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de se mostrar a Israel. Pai bendito, graça te damos uma vez mais nessa noite, e humildemente pedimos ao Senhor que nos conduza docemente através destes versículos que acabamos de ler. Que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para que possamos compreender a Sagrada Escritura e, compreendendo, guardemos a tua palavra em nosso coração para não pecar contra o Senhor. Que o Senhor fale conosco poderosamente através da tua palavra. Esse é o nosso humilde pedido, o nosso humilde desejo que te fazemos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Nós estamos fazendo a exposição do Evangelho segundo Lucas e estamos chegando nos versículos finais desse capítulo 1. O tema que nós estamos tratando nessa perícope, nessa passagem, é o nascimento de João e o louvor ao Deus soberano. Esse sermão que eu estarei pregando é o 23º sermão nesse capítulo 1, e é a sexta parte deste sermão, o nascimento de João e o louvor ao Deus soberano. Ao olharmos para o Santo Evangelho, entendemos que Deus, por sua infinita misericórdia, pela sua graça maravilhosa, nos libertou. Não para vivermos para nós mesmos. Ele não nos libertou para vivermos para o nosso próprio deleite. Ele não nos libertou para vivermos segundo as nossas vontades. Mas Ele nos libertou para servirmos ao Senhor com temor e santidade. Nós fomos resgatados da escravidão do pecado para sermos servos de Cristo e não servos do pecado. Se conhecemos essa verdade das Escrituras, por que então ficamos calados? Se Deus cumpriu suas promessas
nos arrancou das trevas e nos chamou para a sua maravilhosa luz. Por que então não proclamamos essa salvação ao mundo? O cântico de Zacarias, nesses versículos que nós acabamos de ler, versículos 76 ao versículo 80, não termina na libertação, porque a redenção não é só para nós. A redenção é uma mensagem que precisa ser anunciada. João Batista, o bebê que é referido aqui nos versículos que nós acabamos de ler, foi chamado para preparar o caminho do Senhor, para gritar em voz alta ao povo de Israel que a salvação chegou. E nós preparamos o caminho do Senhor para o seu retorno, para a volta de Cristo? Ou estamos ocupados demais com nossos próprios interesses? Vamos ver agora como o anúncio da salvação é parte essencial do plano de Deus. E ao ouvirmos isso, que os nossos corações sejam quebrantados, para que a nossa boca nunca mais fique fechada diante da glória do Evangelho. O versículo 76, que nós acabamos de ler, é a base para esse ponto 3, o ponto final dessa ministração. Essa é a terceira parte, o terceiro ponto dessa ministração. O ponto 3 eu coloquei o anúncio da salvação. Versículo 76. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos. Depois de exaltar a visitação redentora de Deus e a liberação para servi-lo, Zacarias volta seus olhos para o filho recém-nascido, para João o Batista. Mas o foco da mensagem de Zacarias, falando ao seu filho, o pequeno João, o pequeno bebê, nesse momento da leitura, o foco de Zacarias não é João Batista. O foco de Zacarias é Cristo, o Filho de Deus. O menino seria o precursor do Messias. João Batista prepararia o caminho para quando o Senhor viesse. Ele então prepara o caminho para a salvação que estava prestes a se manifestar a Israel. Então, João Batista é o profeta que prepararia o caminho. Versículo 76, nós vemos isso. Zacarias, cheio do Espírito Santo, olha para o seu filho recém-nascido e declara o propósito divino para a sua vida. João seria o profeta que prepararia a vinda do Messias. Mas o que isso significa? O que significa preparar o caminho do Senhor? O que João veio fazer? E o que isso nos ensina sobre a missão que recebemos como igreja? Bom, para que você possa saber, João é o último profeta da antiga aliança. João foi o elo entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele foi aquele que cumpriu a profecia do profeta Isaías. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. João
ele não pregou mensagens suaves. João confrontou o pecado e chamou o povo ao arrependimento. Esse era o ministério de João Batista. Ele denunciava a hipocrisia, exortava os pecadores e chamava esses pecadores à transformação. Ele não temia perder seguidores. Ele temia que o povo perdesse a salvação, que o povo não reconhecesse a salvação que estava para vir e desprezasse então o Messias. Esse era o temor de João. Hoje, nos nossos dias, muitos evitam falar sobre o pecado para não afastar as pessoas, mas João nos ensina que não há preparação para receber a Cristo sem arrependimento. João veio preparar o caminho do povo para a chegada do Cordeiro de Deus. O coração do povo, naquele momento, estava espiritualmente resistente, endurecido e distante de Deus. A vinda do Messias foi a maior manifestação da graça divina, mas o povo precisava considerar o seu pecado e a sua necessidade de salvação para receber Jesus como o Cristo, o Messias, o Salvador, o Redentor. João, este menino que nós lemos no versículo 76, foi enviado para chamar o povo ao arrependimento, para que estivessem prontos para ouvir e seguir o Salvador. Nós encontramos isso no versículo 77, em que diz: para dar ao povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. O coração humano sem arrependimento é como um solo duro, é como uma terra dura, que não pode receber a semente do Evangelho. João, com sua pregação forte, vívida e direta, era como um lavrador que arava a terra seca, quebrando a casca dura do pecado e preparando o terreno para que a palavra de Cristo germinasse no coração daquele povo. Isaías havia profetizado sobre isso, como eu falei, em Isaías 40, no versículo 3, ele disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. João, o Batista, teria que preparar o caminho, ele teria que remover os obstáculos espirituais, o orgulho, a hipocrisia, a religiosidade vazia, para que o povo pudesse enxergar a sua miséria, a sua condição de perdição, a sua miséria espiritual e correr para a graça de Cristo. Jesus não veio para salvar pessoas que achavam que estavam bem. Não. Jesus veio para salvar os que sabiam que estavam perdidos, aqueles que reconheciam o seu estado de vileza e perdição. O próprio Cristo falou sobre isso em Lucas capítulo 5, versículo 32. Ele disse: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Se João não tivesse preparado os corações, muitos nem sequer teriam reconhecido a sua necessidade de um Salvador.
eles não perceberiam a condição de distanciamento de Deus. Por isso, a mensagem de João Batista é tão essencial. Sem arrependimento, não há salvação. Ele veio para gritar em voz alta ao povo: vocês precisam se voltar para Deus. Se arrependam, porque o reino de Deus está chegando. Isso nos ensina algo importante. O coração dos homens precisa ser quebrantado para receber a Cristo. Por isso, ainda hoje, precisamos de pregadores, precisamos de homens de Deus que se dediquem à pregação do Santo Evangelho. Pregadores que, como João, tenham coragem de confrontar o pecado, de apontar para o Cordeiro de Deus e chamar as pessoas à verdadeira conversão. E o que seria então a verdadeira conversão? Ela é uma mudança radical, operada por Deus na vida do pecador. Ela não é apenas um momento emocional, a conversão não é isso. Ela não é um momento em que lágrimas são derramadas. Pode acontecer, mas não é algo que é uma regra, são exceções. Quando eu me converti, não houve nenhuma lágrima, mas houve mudança no meu coração. Ou a conversão, a verdadeira conversão, não é apenas uma decisão superficial, mas uma transformação profunda do coração. Um coração que era inimigo de Deus, um coração que estava morto nos seus delitos e pecados, um coração que estava duro como uma rocha, mas que foi quebrantado pela palavra de Deus. Então foi mudado. Um coração transformado de forma profunda, que leva a um novo viver. Um viver não para si mesmo, mas um viver para Cristo. Ainda falando da verdadeira conversão, a verdadeira conversão começa com arrependimento. O primeiro passo para uma conversão genuína, verdadeira, pura, não se trata apenas de sentir remorso ou medo do inferno, mas a verdadeira conversão, ela começa quando nós passamos a odiar o nosso pecado, a desejar abandonar uma vida de rebeldia contra Deus. João Batista pregou exatamente isso. Essa era a pregação de João Batista. Em Mateus capítulo 3, versículo 2, Mateus 3, 2, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quem se arrepende de verdade não justifica os seus pecados, nem os trata como algo pequeno. Quem se arrepende de verdade confessa a sua culpa diante de Deus e reconhece que merece o juízo divino, porque é um pecador. Um outro ponto da verdadeira conversão ela é acompanhada da fé em Cristo. A conversão não é apenas parar de pecar, mas voltar-se para Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas. João Batista mencionou claramente quem era a esperança de salvação. Em João capítulo 1, versículo 29, João 1, 29, está escrito assim: e vendo João a Jesus, vir a ele, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Uma pessoa verdadeiramente convertida
entende que só Jesus salva. Não são as boas obras que nos salvam, não é a igreja que nos salva, ou os esforços pessoais que garantem a salvação, mas somente a justiça de Cristo recebida pela fé. É assim que recebemos a salvação. A verdadeira conversão, ela não fica sem produzir nada. A verdadeira conversão produz frutos visíveis. Muitas pessoas dizem que creem em Cristo, mas continuam vivendo como viviam no passado. Isso não é conversão. João Batista avisou sobre esse engano em Mateus capítulo 3, versículo 8. Mateus 3, 8. Ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. A conversão verdadeira se manifesta em uma nova vida. O convertido, aquele que realmente tem uma fé genuína, verdadeira, passa a amar a santidade e odiar o pecado. Ele tem desejo de obedecer a palavra de Deus. Ele busca comunhão com os outros crentes e cresce em humildade, paciência, longanimidade, fé e amor. Esses são os frutos da verdadeira conversão. Isso significa que nem todo mundo que aceita Jesus é realmente convertido. A conversão sincera é uma obra de Deus no coração do pecador, não é algo produzido por nós mesmos. E essa obra de Deus produzida no coração do pecador é a evidência da verdadeira conversão. É a evidência de uma vida transformada. Se você diz que é um cristão, que foi salvo, você tem que ter essa evidência, a evidência de uma vida transformada. Um quarto ponto sobre a verdadeira conversão é que a verdadeira conversão, como eu já dei uma pitadinha aqui, é uma obra de Deus. É importante lembrar que ninguém pode se converter por si mesmo. A Bíblia diz que somos espiritualmente mortos até que Deus nos dê um novo coração. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, Efésios 2, 1, o apóstolo Paulo fala dessa verdade. Ele diz o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. A conversão é uma obra soberana do Espírito Santo de Deus, que muda a vontade do homem e faz nascer um novo homem, um homem que agora vive para a glória de Deus, não um homem que vive mais para si mesmo, mas vive para o seu Senhor. Em João capítulo 3, versículo 3, João 3, está escrito assim: na verdade eu vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A verdadeira conversão não é apenas um momento de decisão, mas uma transformação real, que resulta em arrependimento, fé e uma vida nova em Cristo. Isso é verdadeira conversão. Muitos dizem: eu sou cristão. Muitos falam assim.
eu sou cristão, mas continuam amando o pecado. Dizem que são cristãos, mas continuam fofocando. Dizem que são cristãos, mas continuam fazendo negócios errados. Dizem que são cristãos, mas falam mal dos próprios irmãos. Dizem que são cristãos, mas cometem adultério. Dizem que são cristãos, mas vivem vidas sujas. Continuam amando o pecado. Isso é impossível, essa conversão. Se a graça de Deus realmente entrou na vida de alguém, essa pessoa nunca mais será a mesma. Nunca mais. E você? Sua vida mostra evidências verdadeiras de uma verdadeira conversão? Sua sinceridade é real ou é uma sinceridade superficial? Você confia somente em Cristo para a salvação ou confia nas suas obras? Se você ainda não foi salvo, eu clamo a você em nome de Jesus Cristo. Arrependa-se e creia no Evangelho. Não estou falando de uma mudança superficial, não é isso. Nem repetir uma oração vazia, como algumas igrejas fazem. Algumas igrejas têm a prática de, depois da pregação, chamar as pessoas: quem quer aceitar a Jesus, vem aqui na frente e nós vamos fazer uma oração. E a pessoa então faz a oração do pecador, levanta a mão. Essa prática não existe na Sagrada Escritura. Se você leu a Bíblia toda, você vai perceber, quem já leu toda a Bíblia sabe que isso nós não encontramos na Bíblia. Não é uma prática bíblica. Não foi ensinado por Jesus nem os apóstolos. Quando Jesus estava pregando, depois da pregação, ele não chamava ninguém para vir à frente para aceitá-lo. Nem os apóstolos faziam isso. E não é isso que eu estou falando. Não é esse tipo de prática que eu estou falando. Não estou falando de uma mudança superficial, nem repetir uma oração diante de um pregador. Não é isso. Eu estou falando de se prostrar diante do Deus vivo, ponderando, pensando sobre o seu pecado e clamando por misericórdia. A Bíblia diz em Atos capítulo 3, versículo 19, Atos 3, 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Você entende o que significa isso? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Significa que você não é alguém que comete erros. Você não é alguém que comete erros. Não. Você é um pecador, rebelde, em rebeldia contra Deus, se você não creu em Cristo ainda. Você é um pecador. Cada mentira, cada pensamento impuro, cada desejo egoísta é uma ofensa contra o Criador, contra o Deus santo e justo. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, Romanos 6, 23, diz o apóstolo Paulo: o salário do pecado é a morte, é o pagamento para os pecadores que não se arrependeram e não se refugiaram em Cristo Jesus e vivem vidas sujas. O salário, a retribuição, o pagamento do pecado é a morte. Não apenas a morte física, mas a morte eterna, o inferno. Mas aqui nós vemos Zacarias, nos versículos 76 ao 80, proclamar algo maravilhoso. Ele diz: e tu, menino, falando de João Batista, esse pregador tão duro que eu falei agora aqui, eu trouxe as pregações dele,
partes da pregação de João Batista. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação e remissão dos seus pecados. Que palavra tremenda essa de Zacarias. Então, Zacarias traz aqui nesses versículos um lapso das boas novas que estariam por vir, de uma notícia gloriosa que Deus providenciou a salvação em Cristo Jesus. Nós estamos aqui falando nesse ponto 3 dessa mensagem, o anúncio da salvação, e é isso que Zacarias traz aqui. Jesus, o Filho bendito de Deus, viveu uma vida que você nunca poderia viver. Uma vida perfeita, porque nós somos imperfeitos. Só Cristo é perfeito. E na cruz, Ele sofreu a ira de Deus, que você merecia sofrer. Ele derramou o seu sangue para pagar o preço dos seus pecados. Em Romanos, capítulo 5, versículo 8, Romanos 5, 8, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, fala dessa verdade. Ele diz: mas Deus prova o seu amor para nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo não morreu por santos, Cristo não morreu por justos, porque não há santos, não há justos. Ele morreu por pecadores como eu e você. Ele derramou o sangue dele precioso, puro, pelos inimigos de Deus. Agora, nós podemos perceber isso, que o significado disso, da morte de Cristo, Deus esmagou o seu próprio Filho para salvar pecadores como você, que não mereciam. Ele esmagou o próprio Filho na cruz. Agora, sabendo disso, nessa mensagem de salvação, Deus ordena que você se arrependa. E isso não é um convite. O arrependimento, quando nós ouvimos nas Escrituras, arrependei-vos, não é um convite, não é uma sugestão, é uma ordem de Deus. Arrependam-se, deixe o pecado para trás, jogue fora a sua justiça própria e corra para Cristo, como alguém que se está afogando e corre para o único resgatador que pode salvá-lo. Em Atos 16, 31, Atos 16, 31, está escrito: crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Isso significa que não há outro caminho. Suas boas obras não vão salvá-lo, sua frequência na igreja não vai salvá-lo, suas contribuições na igreja não o salvará. Somente Cristo salva. Diante disso, você vai continuar endurecendo o seu coração? Você vai continuar brincando com a sua alma, achando que há tempo? Ou vai cair prostrado diante de Deus agora mesmo, clamando a Deus pela sua misericórdia: Senhor, salva-me, tem
tem misericórdia de mim, pecador. Eu imploro a você, como pregador, como João Batista, em suas pregações, clamava ao povo: não deixe isso para depois, porque um dia a porta da graça se fechará, e se você morrer sem Cristo, você enfrentará a justiça de Deus. Isso significa que hoje é o dia da salvação. Clame ao Senhor hoje, enquanto Ele está perto. Se o Espírito Santo está tocando no seu coração agora, mediante essas palavras que eu estou pregando, não resista, não endureça o seu coração, não, arrependa-se e invoque o nome do Senhor para que seja salvo. João Batista cumpriu essa missão de pregação com ousadia, pregando no deserto, chamando pecadores ao arrependimento, apontando para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele preparou o caminho, não construindo estradas, ele preparou o caminho abrindo corações endurecidos pela incredulidade e pelo pecado, abrindo esses corações através da palavra de Deus. E é o que eu acabei de fazer agora. Então não resista ao Espírito Santo que fala com você nessa noite, convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. Arrependa-se, confesse o pecado, deixe o pecado, e você alcançará a misericórdia de Deus. Os versículos prosseguem, e nós vemos no versículo 77 ao 79, que a luz dissipa as trevas. A luz do Evangelho dissipa as trevas, para que, versículo 77, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, da remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Zacarias continua o seu cântico profético, descrevendo a missão do Messias, a missão de Cristo, como alguém que traria conhecimento da salvação pela remissão dos pecados. O mundo estava naquela época e ainda está hoje mergulhado em trevas espirituais, perdido. O mundo está cego e incapaz de encontrar o caminho por si mesmo. Mas Cristo veio a este mundo como as palavras de Zacarias, o Oriente do Alto. Aqui o pensamento de Zacarias é como se fosse um sol que estava resplandecendo no alvorecer da manhã, com toda a força, brilhando e dissipando as trevas. O Oriente do Alto, é assim que ele chama Cristo. Aqui o pensamento do nascer do sol é muito proeminente e se conecta com tais previsões do Antigo Testamento, como Isaías capítulo 60 diz: a glória do Senhor nasceu sobre ti. Ou o sol da justiça nascerá, em Malaquias capítulo 4 versículo 2. Zacarias, ao falar nesse termo, o Oriente do Alto, ele declarou uma palavra profética
sobre o reino e a salvação que o Messias traria. O Evangelho chega como luz, trazendo consigo o amanhecer de um novo dia. Em João Batista, essa luz começou a brilhar e rapidamente se expandiu até alcançar a plenitude da revelação em Jesus Cristo. Ele começa a pregar, João Batista, e de repente ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sol da justiça raiou, brilhou nas trevas deste mundo tenebroso. O Evangelho é como uma lâmpada que ilumina o que antes estavam envoltos em trevas. Ele veio para trazer luz àqueles que estavam perdidos na escuridão, revelando a glória de Deus através de Jesus Cristo. Cristo é revigorante, pois ele traz luz àqueles que se encontram sobre o jugo da morte, como prisioneiros em um calabouço sombrio, presos no pecado. Então, para iluminar os que estão assentados nas trevas da sombra da morte, é a expressão que Zacarias usa aqui. Essa é uma imagem poderosa no versículo 79. Para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte. O pecador sem Cristo é como alguém perdido em uma caverna profunda, escura e sem luz, sem esperança e sem noção do perigo ao seu redor. Mas a luz de Cristo, o oriente do alto, rompe as trevas, revelando a verdade, mostrando o caminho e guiando os pés para a paz com Deus. Diante de tudo isso, nós temos algumas aplicações sobre essas verdades que nós acabamos de aprender. Primeira aplicação, conjunto com uma indagação. Nós estamos anunciando essa luz. Nós estamos anunciando a luz do Evangelho. João, o Batista, preparou o caminho para a primeira vinda de Cristo. Nós somos chamados para preparar o caminho para a segunda vinda dele. Porque Cristo veio a este mundo, pregou o santo Evangelho, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e agora está assentado à destra do Deus Pai, nos céus. Mas ele prometeu que voltaria. E agora a missão da igreja é anunciar o retorno de Cristo. Ele voltará. Nós, como igreja, estamos evangelizando. Nós evangelizamos os nossos familiares, amigos e colegas de trabalho. Nós falamos da salvação que recebemos, ou temos nos calado, deixando que sigam o rumo da perdição? O que nós estamos fazendo? Proclame a salvação que é em Cristo Jesus. Se você é um salvo, pregue a palavra de Deus. Anuncie o santo Evangelho àqueles que ainda estão em trevas. E você, como luz desse mundo, deve iluminá-los com o Evangelho puro de Cristo Jesus. Uma segunda aplicação: onde buscamos paz? A paz que o mundo oferece, ela é passageira. Riquezas, status, relacionamentos ou prazeres nunca satisfazem de verdade. A única paz firme é aquela que vem de estar reconciliado com Deus.
por meio de Cristo Jesus. Essa é a paz verdadeira. Procuramos essa paz ou estamos correndo atrás do vento, atrás de coisas vãs? A aplicação aqui é: procure a paz com Deus, se arrependendo do pecado, deixando de ser inimigo de Deus para passar a ser filho de Deus, amigo de Deus. E a nossa conclusão, nós encerramos. Antes da conclusão, tem o versículo 80, para a gente finalizar o capítulo, né? Vamos lá. Versículo 80. E o menino crescia e se robustecia em espírito. E esteve nos desertos até o dia que havia de se mostrar a Israel. É muito simples aqui. A mensagem aqui é muito simples. Há um tempo para todas as coisas. O João Batista foi escolhido por Deus para preparar o caminho do Senhor. Mas ele não pregou enquanto ele era um bebê. Ele precisou crescer, se robustecer na fé. Então, se você quer ser um pregador como João Batista, então cresça na graça, no conhecimento, na fé, para que você então esteja preparado para anunciar as verdades de Deus, para anunciar a luz do Evangelho àqueles que estão nas trevas. E às vezes, esse momento de preparação vai ser no deserto, como o de João. Ele crescia, se robustecia em espírito e esteve nos desertos até o dia em que se havia de mostrar a Israel. Interessante isso. Vamos para a nossa conclusão e nós encerramos. A nossa missão como crentes, como salvos, é proclamar a salvação. Essa é a missão de todo cristão. O cântico de Zacarias, em Lucas, capítulo 1, versículo 76 ao 80, nos lembra que Deus é fiel às suas promessas. Ele visitou e redimiu o seu povo para servi-lo com temor, santidade e justiça. Nós somos chamados a preparar o caminho para a sua volta, para o retorno de Cristo, proclamando o evangelho da verdadeira paz, que só é encontrada em Cristo Jesus. Deus nos visitou e nos remiu, nos purificou, nos salvou, e Ele não nos deixou sós. Nós fomos livres, libertos do pecado, para servirmos a Deus em santidade, renúncia, em uma vida piedosa. Agora, como crentes, devemos proclamar essa salvação ao mundo. Essa é a nossa missão. Não podemos nos calar diante de tanta luz, da luz do Evangelho que recebemos. Que a nossa boca se abra para exaltar a grandeza de Deus e proclamar a salvação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos ajude a pregar o Santo Evangelho, o Evangelho puro, que restaura vidas, transforma e faz com que nós possamos viver vidas para a glória de Deus. Oremos. Pai Santo e Justo, te agradecemos pelo privilégio de meditar nessas verdades que encontramos nesses versículos. Que o Senhor produza no nosso coração um desejo intenso de servir ao Senhor verdadeiramente. Um desejo intenso de pregar a mensagem do Santo Evangelho. Um desejo intenso de ver aqueles que estão ao nosso redor na luz e não nas trevas. Por isso nós pedimos a Tua graça, que a Tua graça nos ajude a vivermos vidas santas,
para que possamos pregar o Evangelho de forma eficaz. E que essa mensagem transformadora do Evangelho possa alcançar o mundo ao nosso redor. Que proclamemos o puro Evangelho. Que o teu nome seja exaltado. Que o teu reino avance. E que possamos nos alegrar cada vez mais na salvação que recebemos do seu Filho Jesus. Obrigado por essas verdades. Obrigado por nos conceder a graça de completarmos este capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas. Obrigado por todas essas verdades que aprendemos nesses 80 versículos que meditamos durante todas essas ministrações. Que o teu nome seja glorificado nas próximas ministrações que serão pregadas aqui neste lugar. Que o Senhor abençoe os pregadores do Evangelho, que estarão aqui prontos para pregar, anunciar a salvação que há em Cristo Jesus. E que o Senhor prepare o coração dos pecadores para receber a mensagem do Santo Evangelho. Que ao ouvirem a mensagem do Evangelho puro, genuíno, verdadeiro, possam então se arrepender dos seus pecados, confessá-los, deixar o pecado e alcançar a misericórdia do Senhor na salvação que há em Cristo Jesus. Esse é o nosso pedido, a nossa oração, que humildemente, com muito temor, tremor, que fazemos, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém.